Quem quer comprar um carro, mas não tem dinheiro para pagar à vista, pode contar com várias opções de financiamento no mercado. Uma delas é o leasing. Enquanto o cliente paga as prestações, o carro fica em nome da financiadora. É uma opção com uma das taxas de juros do mercado menores, mas que tem apresentado, na verdade, queda no número de financiamentos nos últimos meses. No primeiro trimestre deste ano, o financiamento de veículos representou 40% do total das vendas no país. As operações de leasing foram responsáveis por 16% delas. Só em março, o leasing movimentou 61 bilhões de reais. Mas o resultado não foi bom para o setor e representa uma queda de 2% na comparação com fevereiro. Em relação a março do ano passado, a queda é de 3,9%. Para explicar a queda no número de operações de leasing, especialistas apontam dois inconvenientes. O prazo mínimo de 24 meses para que o bem passe para o nome do cliente e as dívidas referentes a atrasos nas prestações, multas de trânsito e impostos não pagos pelo cliente passam a ser responsabilidades das instituições financeiras. Mas as prestações, geralmente mais baixas, são o maior atrativo do leasing. Isso acontece porque nessa modalidade de financiamento não há cobrança de IOF e a média da taxa de juros é de 1,4% ao mês. Pois é, se a taxa é melhor, por que será que esse tipo de financiamento está diminuindo o número desse tipo de financiamento? As vantagens e as armadilhas do leasing de veículos, esse é o tema da nossa coluna sobre defesa do consumidor dessa semana. E quem vai esclarecer para a gente como funciona essa categoria de financiamento é a jornalista Nádia Sampaio, que está toda semana aqui com a gente. Oi, Nádia, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Nádia? Tudo bem. Boa vontade. Bom, Nádia, afinal de contas, o leasing é um bom financiamento ou não é? Por que a gente vê a queda na procura se é uma das menores taxas aí no mercado para compra de carros? Bem, para começo de conversa, não é um financiamento. Não? Não. Esse é o grande erro, porque o leasing é um aluguel. É como se fosse uma casa. Você aluga, utiliza e você pode ter a opção de compra. A questão é que o Brasil, aos poucos, foi mudando isso. Porque na hora que você vai fazer a opção de compra, você tem que pagar o valor residual. Esse valor residual hoje é colocado como se fosse a entrada e como se fosse um CDC. E por isso que eles falam que a taxa de juros é menor. Você vai pagando a prestação e no final de 24 meses no mínimo, que é o período mínimo, você fica com o carro. Mas até lá, o carro... quer dizer, o bem, que pode ser um carro, pode ser um avião, pode ser uma máquina, é do arrendatário, é da empresa, não é do consumidor. É diferente do crédito direto ao consumidor, que o carro já é seu, no caso, quando você compra um apartamento pelo crédito direto ao consumidor, o bem já é seu e fica alienado à empresa. Ou seja, caso você não pague, a empresa pode tirar o carro ou o imóvel. Mas no caso do leasing, é um aluguel. Essa é uma diferença que deveria ser muito bem explicada para o consumidor e não é. Por isso que o consumidor às vezes tem problema. Pois é, mas qual é o problema mais frequente? A gente sabe que ele pode perder, por exemplo, o carro, se for um carro que normalmente a gente está falando aqui de financiamento de veículos, né? Mas, para o consumidor que pretende pagar direitinho e pretende estabelecer, por exemplo, esse contrato de 2 anos e ter o carro no final dessas prestações, que tipo de problemas mais comuns ele pode enfrentar nesse tipo de suposto financiamento? Pois é, a questão é que, como o carro não é dele, ele não poderia mexer no carro. Por exemplo, não poderia botar um DVD, um REC, alguma coisa que mexesse no carro. Hoje em dia, como as pessoas acham que você vai ficar com o carro, a financeira entende que você vai ficar com o carro, essas coisas que você poderia retirar se você fosse devolver, não acontecem muitos problemas. Mas você quer ver uma questão que dá problema? O gás, kit gás. Por quê? Porque você, quando bota o kit gás, segundo a financeira ou a arrendatária, você está modificando e mexendo na parte elétrica e, portanto, você tem um problema com a garantia do carro. Só poderia colocar alguma coisa que mexesse com a parte elétrica ou com o motor depois dos no mínimo 2 anos. Só que isso... Por exemplo, quem trabalha com táxi ou que precisa do carro para
um uso maior e que prefere botar o kit gás, vai ter problema se precisar passar por uma vistoria do Detran. Essa é uma questão que você só vai descobrir na hora de fazer a vistoria, porque em outros estados não é preciso fazer vistoria no Detran com relação à colocação do kit gás. Esse é um grande problema. Oi, Nádia. Oi. E no caso de perda total do carro, o consumidor ele fica obrigado a pagar as parcelas que faltam para quitar o carro ou não? No caso de perda total, você normalmente tem um seguro. Todo carro que ainda está sendo pago precisa, então, ter um seguro. Se for uma perda total, a seguradora vai pagar totalmente o valor e esse dinheiro vai ficar com quem está alugando, né? Com o arrendatário. A não ser que você tenha pago parte do valor residual, que é a opção de compra. Aí, nesse caso, você tem direito a uma parte desse dinheiro. Então, num contrato de leasing, a que exatamente o consumidor deve ficar atento e a que ele deve prestar atenção, tanto no contrato quanto nesse processo enquanto ele está pagando? Em primeiro lugar, ele deve perguntar bastante na hora de fazer a opção, fazendo uma comparação com as vantagens e desvantagens do crédito direto ao consumidor e o leasing, entendeu? Vale a pena por isso, não vale a pena por aquilo. Fazer essa comparação, a primeira coisa. A segunda coisa, quem está fazendo a venda deve ser honesto e colocar todos os problemas que ele pode ter para que... Isso aqui é o difícil, né, Nádia? E, em terceiro lugar, é pedir a cópia do contrato, que muitas vezes não é dada. E pelo Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas que tiram direitos do consumidor, elas têm que ser colocadas em letras maiores e em negrito, com destaque, para que o consumidor saiba aquilo que pode ser retirado do direito dele. Uhum. E isso também não é feito. Se ele tem um contrato claro, com essas cláusulas em destaque, ele também vai ter mais proteção. Então, por isso, ele tem que exigir esse contrato, que também nem sempre é dado por livre e espontânea vontade. Nádia, muito obrigada aí pela participação. A informação é a melhor arma aí para o consumidor sempre. A informação sempre é a melhor arma para uma boa compra. Obrigada mais uma vez, Muito obrigada, Nádia. bom dia e vamos torcer.